Não se esqueçam disso. Enfermidade de Lemierre ou síndrome de Lemierre. Lembrar que aqui a gente fala de um quadro onde o paciente pode ter uma tromboflebite na jugular e um quadro de sepse. Por quê? Ele é causado pelo Fusum Bacterium necrophorum, que é um bacilo gram-negativo anaeróbico. E normalmente ele libera diretamente as suas toxinas e as suas toxinas elas vão para a jugular. E na jugular ela começa a induzir a formação de trombos, por isso que leva uma tromboflebite. E pode chegar até mesmo a partir dessa tromboflebite começar a formar êmbolos, que esses êmbolos podem ir para o pulmão e levar o paciente a óbito, certo? A óbito. Isso é importante que vocês se recordem também. Lembrar que a gente falou de Mycobacterium tuberculose, qual é a clínica de um paciente com a tuberculose. E quando a gente falou também de tuberculose, a gente falou muito do diagnóstico. E o diagnóstico ali a gente tem o padrão ouro, que é o cultivo, que é o Loesten-Jensen. Cultivo é o principal. Depois, para a gente saber, acaba que o GeneXpert é o teste molecular rápido, ele tem alta sensibilidade, mas o cultivo é o quê? É o padrão ouro tradicional, não mudou até hoje. Então, se eu preciso de um teste rápido de alta sensibilidade, GeneXpert. Ah, mas e a tinção, dizia o Nilce, o bar. O bar hoje só é mais utilizado para a gente saber a quantidade de bacilo, certo? Somente para a gente ter noção da quantidade de bacilo. Saber diretamente a quantidade de bacilo do paciente. Lembrar sempre quando vocês forem estudar, qual gram, por exemplo, qual que é a morfologia, certo? Por exemplo, Clostridium botulinum, o que que é? Um gram positivo, anaeróbio estrito, formador de esporo. O que que ele libera? Neurotoxina botulínica, que ela causa paralisia de forma flácida. O que que ela bloqueia? Importantíssimo se recordar o que que ela vem causando, certo? A gente na última aula também comentou de uretrites não gonococáfica. Uretrites não gonococáfica. Quem que causa uretrites não gonococáfica? Um dos principais micro-organismos que a gente tinha aí, o nome já fala, uretrite não gonococáfica, que significa que não é por Neisseria gonorreia. Os sintomas são muito parecidos, certo? Mas aqui quem é o principal causador é o ureaplasma urealítico. Aí, principalmente, é o micro-organismo, certo? Então, tem dois principais aí que causam esses quadros que a gente fala de uretrites não gonococácica, que é a clamídia e o ureaplasma urealítico. São os dois principais, certo? Isso é importante recordar também diretamente, certo? Vamos ver. Quem que causa normalmente quadros de impético? Também é importante. Lembra que a gente falou que impético é um processo localizado, que acontece normalmente ao redor do quê? Da mucosa oral. E aí a gente fala de impético tanto bolhoso como crostoso. Bolhoso é com formação de bolhas e pode ser causado principalmente aí o impético bolhoso por Staphylococcus aureus, enquanto o crostoso ele é causado principalmente por Streptococcus de quem? Streptococcus pyogenes, certo? Lembrando que quando esse impético bolhoso do Staphylococcus aureus, ele sai diretamente, ou seja, não é localizado, mas se espalha por todo o corpo, passa a ser o que a gente fala o quê? Síndrome da pele escaldada, que é causado por uma toxina esfoliativa. Esfoliativa, certo? Esfoliativa. Aí. Outro que a gente não poderia deixar de falar é o Haemophilus influenza, que aqui não tem nada a ver com vírus. Haemophilus influenza, a gente lembra quando a gente falou, a gente pode ter com cápsula e sem cápsula. O pior para a gente é o que possui cápsula, que a gente costuma falar que é o do tipo B, porque ele pode causar quadros, se o paciente não for vacinado, pode causar um quadro de epiglotite e pode também causar quadros de meningite. E isso pode levar o paciente a óbito. Então, um paciente que não é vacinado e chega com um quadro no hospital, apresentando febre alta, estrindor respiratório, dificuldade respiratória,
E aí você observa diretamente a epiglote, tá extremamente avermelhada, parecendo uma cereja, meu filho, Haemophilus influenza. E não tem vacina, já pode pensar. E ele pode complicar diretamente até mesmo para um quadro de meningite. Alguns acabam diretamente complicando para um quadro de meningite. Já na Neisseria gonorreia, como eu comentei agora há pouco, não esquecer dela também. Neisseria gonorreia é um bacilo, ou perdão, é um coccus gram negativo e ele não tem cápsula, mas possui fímbria. Lembrar aí, principalmente, que ele está envolvido em quadros o quê? De por relação sexual, principalmente. A principal forma que a gente observa é a infecção que urogenital, que é causar uma uretrite, normalmente purulenta, certo? Mas ele também pode se disseminar, ou seja, sair dali e ir para outros locais também. E aí ele pode causar afetação diretamente aonde? Principalmente, ele gosta de cair na circulação e causar diretamente o quê? Inflamação, principalmente nos joelhos, em articulações. Aí foi como eu falei para vocês durante a aula. Forma diretamente o quê? Muita dor na articulação. E quando vocês palpam, o médico palpa, ele sente o quê? Um local completamente cheio o quê? De secreção. Porque ele forma muito pus, certo? Os antibióticos, é importante recordar o mecanismo de ação dos antibióticos. Por exemplo, os macrólidos, qual que seria o mecanismo de ação dos macrólidos? Inibe a síntese proteica da subunidade 50S, certo? Ele se liga lá na subunidade 50S do ribossomo da bactéria e impede o processo de translocação, ou seja, inibe a síntese proteica. Mas lembrando que a gente tem alguns antibióticos que eles atuam sobre 30S e outros diretamente o quê? Sobre 50S. Lembrar o tratamento também que a gente tem aí para Mycoplasma pneumoniae, que um dos medicamentos que a gente costuma utilizar aí são os macrólidos, aproveitando que a gente acabou de falar deles, que os macrólidos, eles são fármacos que têm uma boa tolerância aos micoplasma, porque lembrando que os micoplasma eles não têm parede, então aqui penicilina não ia funcionar para o meu paciente, as penicilinas, ou seja, os beta-lactâmicos, e acaba que os macrólidos, como a azitromicina, é uma excelente opção aí para o nosso paciente. Lembrar também que o Helicobacter pylori, lembram do Helicobacter pylori? Esse é fácil, ele é o principal causador de quê? De úlcera péptica, da famosa gastrite, né? Lembrar disso também, que é importante se recordar. Staphylococcus saprofíticos, se lembrar diretamente que ele principalmente está relacionado a causar quadros de infecção de vias urinárias por gram positivo em mulheres jovens, sexualmente ativa, e lembrar diretamente que ele é o quê? Coagulase, diretamente negativo, e que ele é resistente diretamente ao teste de novo biocina, diferente do Staphylococcus epidermidis, que é coagulase também negativo, mas ele é sensível ao teste de novo biocina, certo? Lembrar que o Streptococcus pyogenes causa quadros de faringite, piodermite, pode causar fascite necrotizante também, isso é importante recordar também. Lembrar aí das formas de transmissão por Clostridium botulismo também, se lembram? Que o botulismo é principalmente através de enlatados, certo? Consumo de enlatados, conservas. E também lembrar do botulismo infantil, que está relacionado ao quê? A um consumo de mel. Que as mães têm hábito de passar o mel aonde? Na chupeta, para a criança pegar a chupeta, ou até mesmo o quê? A vizinha fala, faz um xarope e usa mel, não sei, alho, cebola, pimenta, não sei, e dá para essa criança que ela vai ficar boa. Entende? Não sei, tem esses hábitos aí. Aí pode acontecer um processo de botulismo infantil por conta disso, certo? Uma parte importantíssima também, que quando a gente falou lá atrás de Streptococcus pyogenes, temos que se recordar que os Streptococcus pyogenes, não, pneumoniae,
é um Streptococcus pneumoniae, é um gram-positivo, Coccus também, e lembrar que, graças a Deus, a gente não tem tanto problema hoje, graças à vacina, a antineumococácica, que ela é útil para muitos pacientes, principalmente para paciente que removeu ou teve que remover o quê? O baço, certo? O baço. Se recordam que sífilis, como que é a manifestação da sífilis primária? Lá no início da aula eu dei uma errada, mas lembrando agora novamente, sífilis primária, qual que é a característica? Que é uma lesão indolor, normalmente única, borda normalmente dura e o fundo limpo. Isso é característico da sífilis primária, certo? Que é causado por quem? Por uma espiroqueta, que é a treponema pálido. Isso é importante que vocês não se esqueçam, que se não tratar, vai surgir complicações. Quais são as complicações? Uma sífilis secundária, terciária ou até mesmo em mulheres, né, período jovem e fértil, pode ter a sífilis de forma congênita. E o tratamento, que vocês não podem esquecer já para a vida de vocês, é a penicilina G benzatínica, normalmente dose única intramuscular, 2.400.000, 1.200.000 em cada bumbumzinho, certo? Não pode esquecer desses detalhes, certo? Isso é importante também se lembrar. Vamos ver o que é mais importante aqui para a gente falar. Voltando na sífilis, que a gente acabou de falar dela, não se esquecer é importante. Então, se recordar que a sífilis primária, a manifestação principalmente é o quê? Úlcera, normalmente única, borde, normalmente duro, base limpa. Secundária, acaba evoluindo o quê? Para um quadro que de lesões que são maculopapulares, normalmente na palma das mãos e na planta dos pés. Pode surgir os condilomas, que normalmente pode ser no reto. Pode ser também o quê? Próximo ao lábio, isso já é secundário. E a terciário é quando tem afetação principalmente o quê? Já de órgãos. E aí costuma manifestar lesões granulomatosas. Pode ser em pele, pode ser no osso, pode ser cardíaco, levando até quadros o quê? De aneurisma, igual uma foto que tem no slide de vocês. E em outras complicações também, se for uma mulher em idade jovem, produtiva, ela pode ter o quê? Ter sífilis e ter um quadro de sífilis o quê? Congênita, certo? Um quadro de sífilis congênita. Ela pode chegar a um quadro de sífilis de forma o quê? Congênita, certo? Que qual que seria o tempo normalmente, ou qual seria o período diretamente em que é, costuma manifestar, costuma manifestar diretamente um quadro por, perdão, quando normalmente a treponema pálido, ela costuma diretamente o que? Atravessar diretamente quando a gente fala o que? A placenta, em que época normalmente? Lembrando também dos streptococcus. A Galactiae, como eu já falei para vocês, lembrando, característica dele, gram positivo, cocos, qual que é a característica desse microorganismo principalmente? Lembrar que ele é um microorganismo que ele pode causar o quê? Quadro de meningite, sepsis e pneumonia, só que muito cuidado que o Streptococcus agalactiae, ele é o quê? Um beta-hemolítico. É um beta-hemolítico. Muito cuidado quando vocês forem analisar e observar, porque pode se confundir com outro tipo de Streptococcus pneumoniae, por exemplo. Ele seria o quê? Ele também é um gram positivo, um coco também, só que ele é um alfa-hemolítico. Já modifica totalmente aí a forma que a gente acaba o quê? Observando, certo? Isso é importante também se recordar. Como a gente falou do Staphylococcus saprofítico, que é o gram positivo, ele está muito envolvido em quem? Causar infecções de vias urinárias, só que o